Hoje vamos conhecer a figura enigmática de Melquisedeque, um personagem da Bíblia que desempenha um papel crucial na história da redenção. Embora apareça brevemente em Gênesis 14, este sacerdote conquistou um lugar de destaque no Novo Testamento e é frequentemente comparado a Jesus. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. A história de Melquisedeque se desenrola quando Abraão, após derrotar 5 reis, encontra esse misterioso rei de Salém, que é também sacerdote do Deus Altíssimo. Em um momento marcante, Melquisedeque abençoa Abraão, e em resposta, Abraão lhe oferece uma 10ª parte de tudo o que possui. Como é comum na Bíblia, detalhes e personagens aparentemente menores desempenham papéis significativos na narrativa da redenção de Deus. Como rei de Salém, uma região que mais tarde se tornaria conhecida como Jerusalém, Melquisedeque já estava ligado a um local de grande importância na história de Israel. Quanto ao seu papel como sacerdote, abordaremos isso com mais detalhes mais para frente. É interessante notar que ele servia pão e vinho. Para aqueles de nós familiarizados com a cerimônia da comunhão, isso deve soar familiar. Curiosamente, a Bíblia não revela a linhagem de Melquisedeque. Não sabemos a qual família ele pertencia, já que ele é mencionado apenas em alguns versículos. Algumas tradições rabínicas sugerem que Melquisedeque era filho de Noé, chamado Sem. Outros acreditam que Melquisedeque tenha aparecido a Abraão em uma manifestação de Cristo, ou como o Filho de Deus mencionado ao longo do Antigo e Novo Testamento. Embora estudiosos tenham debatido amplamente sua verdadeira natureza, a maioria conclui que Melquisedeque era de fato um homem e não o Filho de Deus. Vamos entender o significado do nome de Melquisedeque, ou Malquisedeque em algumas traduções. Literalmente, Melquisedeque significa meu rei. Isso porque Tzedek significa justo ou correto. Alguns estudiosos o traduziram erroneamente como rei justo ou rei correto. Além disso, Salem tem origem na palavra Shalom, que significa paz. Talvez seu nome tenha significado rei da paz. Essas interpretações são confirmadas em Hebreus 7. É compreensível porque tantos estudiosos debateram sobre o possível status divino de Melquisedeque como o Filho de Deus. Afinal, parece estranho que um mero humano tenha um nome que signifique Rei da Justiça. Em qualquer caso, o nome de Melquisedeque aponta diretamente para sua realeza. Embora a Bíblia não nos forneça muitos detalhes específicos sobre suas funções, sabemos que ele realizou o sacramento do pão e do vinho e abençoou Abraão em nome de Deus. Ele é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo. O gesto de Melquisedeque traz à mente a Eucaristia, em que Cristo oferece seu corpo e sangue aos fiéis na forma de pão e vinho. Há 2 razões principais que destacam a superioridade da ordem de Melquisedeque. Primeiro, Melquisedeque abençoou Abraão, o ancestral de Levi, e por consequência de Arão. Isso estabelece a autoridade clerical de Melquisedeque sobre a ordem levítica. Segundo, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, e isso implica que, de certa forma, Levi e Arão também o fizeram. Assim, a salvação é associada à ordem superior de Melquisedeque. Para entender melhor esse papel, precisamos olhar para o contexto dos sacerdotes no Antigo Testamento, embora suas funções fossem um pouco diferentes. A verdadeira ordenação sacerdotal só ocorreu com Arão, irmão de Moisés, no livro de Êxodo. Os sacerdotes na Bíblia atuavam como mediadores entre o povo e Deus, administrando sacrifícios em festas importantes, como a Páscoa. Eles eram divididos em 24 tipos diferentes e serviam tanto no templo como nas cidades a que eram designados. Além disso, eles vinham da tribo de Levi. É interessante notar que Melquisedeque é mencionado novamente no Salmo 110, versículo 4, indicando que a ordem sacerdotal de Melquisedeque tem um valor eterno. Ao contrário da ordenação sacerdotal de Arão, que enfrentou obstáculos e interrupções, a ordenação de Melquisedeque é eterna. Qual a diferença entre os sacerdotes e o sumo sacerdote na Bíblia? Bem, os sacerdotes tinham uma variedade de deveres, como cuidar dos cordeiros sacrificiais e manter o templo, enquanto o sumo sacerdote tinha a tarefa monumental de atuar como mediador entre o povo e Deus, mas apenas uma vez por ano. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no local mais sagrado do templo, ou tabernáculo, dependendo da época no Antigo Testamento. Ele estava amarrado a uma corda com sinos, para que aqueles do lado de fora do Santo dos Santos soubessem que Deus não o havia matado, caso algo desse errado. Ele aspergia o sacrifício pelo povo,
e por si mesmo no Santo dos Santos, no propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. A Escritura não oferece evidências de que Melquisedeque desempenhou essa tarefa específica de sacerdote. Afinal, a ordenação sacerdotal de Arão aconteceu muito tempo depois de seu tempo. No entanto, é importante notar que ele atuou como mediador entre Abraão e Deus, como outros sacerdotes fazem na Bíblia. E se Jesus realmente pertence à ordem de Melquisedeque, sabemos que o sacrifício que ele fez na terra, sua crucificação, rasgou a cortina que separava o Santo dos Santos, expiando nossos pecados. Então, qual a conexão entre Jesus e a ordem sacerdotal de Melquisedeque? Na verdade, grande parte do capítulo 7 de Hebreus compara Jesus a Melquisedeque. Embora na Bíblia encontremos alguns arquétipos de Jesus, como Adão e Davi, raramente vemos um capítulo inteiro dedicado a essas figuras. Então, por que isso é tão importante? Em primeiro lugar, isso demonstra que Jesus pertence a uma ordem sacerdotal superior à de Arão. A ordenação levítica estava repleta de idolatria, abusos e não era eterna. Mas a ordenação de Melquisedeque tem um valor eterno, independente do que aconteça. Em segundo lugar, a Bíblia destaca a importância do papel de Jesus como sacerdote. Muitas vezes, não discutimos tanto esse papel nas igrejas, pois muitos de nós não estão familiarizados com sacerdotes, ao contrário de títulos como reis ou pastores que são atribuídos a Jesus. No entanto, o papel sacerdotal de Jesus desempenha um papel fundamental na narrativa bíblica. Assim como Melquisedeque não tinha genealogia terrena, Cristo, por meio de seu nascimento virginal, também transcende as linhagens humanas. Ele é Deus encarnado, imortal e sem pecado, e, portanto, seu sacerdócio tem o poder de transformar a humanidade. A autoridade concedida na ordenação é forte e eficaz, mas o poder do sacerdócio de Cristo é perfeito, aproximando-nos de Deus. Seu sacrifício é oferecido de uma vez por todas, e ele é ordenado diretamente pelo Pai. Uma vez que Cristo é imortal, o sacerdócio de Melquisedeque requer apenas um sacerdote eterno. A exigência de santidade perfeita é atendida em Cristo, o único sem pecado. Ele é mais do que um simples homem, ele é o Filho de Deus. Assim como os sacerdotes, Jesus age como mediador por nós. Ele realizou o sacrifício supremo para expiar nossos pecados. A figura enigmática de Melquisedeque parece perdurar mais do que o sacerdócio de Arão, que abrange livros inteiros da Bíblia. Isso é relevante para nós, cristãos, porque na Escritura nenhum detalhe é muito pequeno, e Melquisedeque prova isso. Como arquétipo de Jesus, ele nos aponta para um sacerdócio maior e eterno. Ele também exemplifica a humildade real ao abençoar Abraão e reconhecer o poder supremo de Deus. Assim como os sacerdotes levíticos e o sumo sacerdote, Melquisedeque age como mediador entre o povo e Deus. E vemos esse mesmo papel desempenhado de uma maneira diferente no Novo Testamento por Jesus. Jesus, que pertence à ordem de Melquisedeque, desempenha o papel supremo de sumo sacerdote e expia nossos pecados, permitindo que o povo se aproxime de Deus diretamente, em vez de por meio de um único homem, uma vez por ano. A história de Melquisedeque reforça a importância do papel de Cristo como um mediador entre Deus e a humanidade, proporcionando salvação e transformação espiritual. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Fiquem conosco para mais histórias inspiradoras. Deixe sua sugestão de quem você gostaria de conhecer melhor a história. Não se esqueça de se inscrever, comentar e deixar o like. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.